Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 167. Antigos e modernos sistemas do mundo. A Gênesis capítulo 4. É capítulo 4? Acho que eu tô errando aqui, deixa eu ver aqui. Eu estou dizendo capítulo 4, é capítulo 5. Meu Jesus amado. Mas tudo bem, as pessoas que estão acompanhando, elas estão vendo que tem assim um errinho, né? Mas isso não é erro grave, não. Então, nós temos que analisar, dando sequência na questão de número 13, o que mais existe na Terra são sistemas, né? Às vezes, vejamos o título: Antigos e Modernos Sistemas do Mundo. Antigos e os modernos sistemas. Se nós pararmos para analisar os antigos, né? Os antigos sistemas do mundo, né? Todos eles, em sua base, arbitrariedade. Em sua base, arbitrariedade. Até pelo fato de ignorância de leis nos antigos sistemas. Mas e na modernidade, na atualidade? Nós temos que entender que os antigos sistemas, com relação aos modernos sistemas atuais, hoje todos esses que se encontram, né, de posse novamente dos sistemas, liderando os sistemas na modernidade, foram justamente aqueles na antiguidade que, de tanto cometerem arbitrariedade, por encontrarem-se de acordo com a misericórdia do Pai, receberam a oportunidade de retornar ao corpo físico para consertar o erro que cometeram. Julgando? Não, é um estudo, mas analise para você ver, na atualidade, todos os sistemas. Todos os sistemas são, na base, arbitrários. Mas não o sistema, aqueles que lideram o sistema. Porque eles quem criam aqui as leis. E pelo fato do excesso, do orgulho, do egoísmo, da inveja e do ciúme, e pelo excesso do abuso do poder, ainda não conseguiram se redimir perante a misericórdia do Pai. E novamente encontram-se praticando as mesmas arbitrariedades do passado, dos antigos sistemas do mundo. Na atualidade, observe para você ver a justiça na Terra. Quanta arbitrariedade!
quanta arbitrariedade na justiça. O advogado, por exemplo, eu mato 10 pessoas. O advogado, ele aprende, né, na faculdade, como burlar as leis. Então, quando eu procuro, doutor, eu vim aqui para o senhor me defender. Eu acredito que se eu tivesse me formado advogado, eu morreria de fome. Porque quando uma pessoa batesse a porta do meu consultório, doutor, eu vim aqui para o senhor me defender, porque eu matei 10 pessoas. Imediatamente eu chamaria a polícia e mandaria colocar ele na cadeia. Chamaria a polícia na hora. Eu não admito injustiça. E o que o advogado faz? Pois não, entre. Não, vamos resolver essa situação aí. Quem é o senhor? Ah, eu sou um coronel aí. Não vou dizer nome de coronel mais não. Porque aqui em Paraíso tinha 4. Um já foi pro Beleléu, né? Então, eu sou um coronel aí. Tá bom. Carteira é gorda? É, gorda. Então, se a carteira é gorda, fique sossegado. Fuja. E você desaparece. Deixa que eu te defendo. E você desaparece. Só depois de tantas horas é que você vai me procurar e eu vou apresentar você à justiça. Como você não foi pego ali no ato, você vai responder o processo em liberdade. Então aquele advogado, ele monta 1 milhão de mentira para burlar as leis. Ou eu também, eu não podia ser juiz, principalmente com os dons que eu possuo. Porque o advogado, ao aproximar-se de mim, com o cliente dele, eu mandaria prender o cliente e também o advogado. Mas aí é fazer justiça com as próprias mãos, Luiz? Não. É cumprir as leis. É cumprir as leis. Porque ninguém está aqui na Terra para burlar as leis. E se existe esses que burlam, é porque são todos corruptos. Mas isso faz parte da doutrina dos espíritos, esses estudos? Olha, mas é lógico. É o espiritismo realmente que nos traz os desígnios das leis de Deus. Leis de Deus, não é lei do homem. Porque aqui na Terra, burla, né? Porque a pessoa tem dinheiro. Aquele que não tem dinheiro, ele morre lá na cadeia, ele cozinha lá na cadeia. Mas aquele tem a carteira gorda, ele não vai preso nenhuma hora. Ele não vai preso. E se vai preso, 6 meses, 8 meses, solta ele da cadeia. Agora, engana aqui na Terra. Mas não consegue enganar Deus pelo fato da consciência ficar tudo registrado. Então, aquele que pensa assim, passei ileso na Terra, cometi vários crimes e nada me foi cobrado. Coitadinho dessa pessoa. Se até um pensamento de cobiça
que nós armazenamos no nosso cérebro, na nossa mente. Nós respondemos por esse sentimento, por esse pensamento. Agora imagina esses que matam e que burlam as leis. Então, como dissemos, só a lei aqui na Terra ela é burlada, né? Porque existem os corruptos. Existem juízes corruptos, advogados corruptos, promotores corruptos, não generalizando. Porque existem muitos bons também no meio, como também na medicina. Então você entende que a justiça aqui na Terra é um sistema, só que é um sistema criado pelo homem, é a justiça criada pelo homem, porque a justiça da Terra não é um sistema criado pela divindade. Isso é lei do homem. É lei mutável a justiça da Terra. Por isso capenga. E o pior é que tem muitas pessoas que pendem para o lado dela justamente para poder se enriquecer aqui na Terra. Então, observe para você ver, a política também é um sistema. Quantas leis a política apresenta durante os 4, 5 anos de mandato? Existem aquelas leis que beneficiam a sociedade, mas tem leis que afundam com o país, afunda com o planeta e que retarda a evolução do espírito que retornou ao corpo físico para poder se redimir. Esses seres precisam se conscientizar que existe o vale dos políticos na erraticidade. Existe o vale da justiça da terra aqui, lá na erraticidade. Lá no umbral existem esses vales, como existe o vale dos suicidas. Existe o vale daquelas pessoas muito inteligentes, mas que usaram a inteligência aqui na Terra para propagar e disseminar o mal. Então existem muitos sistemas aqui na Terra. Que também existe aquele ditado: uma batata ou uma laranja podre numa saca, a tendência é apodrecer todas as outras laranjas. Isso é mentira. Se as outras laranjas, percebendo que há ali uma laranja ou uma batata podre, jogue ela fora. Retira ela dali. Agora, se elas mantêm aquela laranja podre ali, é porque elas fazem parte do mesmo nível. De forma que existe milhares de sistemas aqui na Terra criados pelo homem para beneficiar o homem, para tirarem proveito dos necessitados, como na época da escravidão, que alguns países iam até a África nos navios negreiros e saqueavam os negros lá e os transformavam em escravos. A humanidade continua, para você ver como são as coisas.
Em 1888, Princesa Isabel, ela promulgou ali a Lei Áurea, assinando-se a libertação dos escravos. Mas será que ela realmente libertou os escravos? Pois a humanidade, praticamente 100%, vive presa a sistemas criados por outros, os quais lideram determinados, né? Então a humanidade continua sendo sugada pelos sistemas. Ah, mas você há de concordar que faz parte do processo evolutivo do ser. Sim, por isso que é um estudo. Porque, lamentavelmente, temos pena desses que, em meio a esses sistemas, abusam do poder que têm em mãos na atualidade, que receberam da providência divina para auto-se lapidarem, para ajudar a humanidade, mas que aqui, por ignorância, estão torturando a humanidade de toda forma. Aquele torturado com resignação, com aceitação e com humildade, retorna à pátria espiritual aureolado de luz. E aquele que abusa, retorna às regiões umbralinas de ponta cabeça. Tal vida, tal morte. Por isso que a doutrina dos espíritos, ela nos esclarece de onde viemos. Você quer descobrir se você foi um rei, ou se você foi uma rainha, ou se você foi um mendigo? Olhe no espelho e analise a tua personalidade. Depois de uma análise, você vai perceber que tipo de rei, que tipo de rainha, ou que tipo de mendigo, ou que tipo de camponês você foi. Aqui no corpo físico, a doutrina dos espíritos nos esclarece qual a nossa responsabilidade aqui. Consulte a tua consciência. O que você deve fazer? Nós devemos agradecer a Deus. Poder. Está aqui no corpo físico. Com a grande oportunidade de fazer, de doar, de ajudar e de não ser ajudado. É tão gostoso, é muito mais meritório quando você estende a mão. E é tão triste, mas meritório também. Mas é tão triste encontrar-se na condição daquele que esmola uma moeda, um salgado, aquele que pede esmola para satisfazer o vício num semáforo, aquele que esmola até o de comer. É tão difícil. Às vezes tem pessoas que têm tudo, mas algo lhe acontece de uma certa forma que automaticamente
as leis divinas o coloca numa situação onde ele se vê dependente de outra ou de outras pessoas. Isso em todos os sentidos. Vê dependente de alimento, dependente de consideração, dependente de ombro amigo, dependente de colo, dependente de ouvido para ouvi-lo. Porque uma das maiores caridades que existe é você saber ouvir a outra pessoa. Philippe Pinel, para mim um dos maiores psiquiatras que já existiu no mundo, em França. Ele era diretor de um hospital psiquiátrico. E por ele ser diretor, ele se sentia no direito. Ninguém concordava do comportamento dele. Mas ele adentrava as celas, porque naquela época os internos eram trancafiados em celas. Ele adentrava as celas, abraçava todos internos e os beijava. E depois que ele os abraçava, ele ia para um pátio e ele pedia para que os amigos, médicos, enfermeiros, encaminhassem todos os pacientes psiquiátricos até ele. E sei que ele recuperou muitos pacientes psiquiátricos, abraçando, beijando-os e ouvindo eles. Isso está tão nítido na minha cabeça que me perturba. Às vezes, quando as pessoas conversam esses assuntos comigo, eu desconverso. Porque muitas coisas têm que ser mantidas no anonimato. Quantas vezes aqueles pacientes agressivos, ele os abraçava, sentava e os deitava no colo. Mas, doutor, podem ir embora, eu cuido dele. Mas, doutor, é perigoso ele, esse paciente é perigoso. Perigoso somos nós. Eles não. Ame-os. Ouça eles. Converse com eles. Dê colo. Como Philippe Pinel deu o exemplo. Então nós temos hoje tantos sistemas que nos proíbe através das burocracias. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer aquilo. Isso também não. Isso também não. Roubar pode. Matar pode. É interessante. Existe um sistema que uma criança de 14 anos não pode trabalhar. É amparado pela lei. Um jovem de 14 anos, ele não pode trabalhar. Se os pais forem pegos com aquele filho no trabalho,
Os pais são, né, tratados daquele jeito, não vou nem usar os termos. Mas é engraçado. Eles podem fumar droga, podem usar droga, eles podem beber. Ah, mas existe o sistema que não pode vender bebida alcoólica para menores de 18 anos. Ah, gente, pelo amor de Deus, isso é para tapear trouxa. Porque os jovens menores de 18 anos, com menos de 18 anos, são os que mais usam drogas e bebidas compradas nos bares e nas adegas. A polícia passa para lá, passa para cá, aquela turma de jovens tudo usando droga e bebendo, a polícia não faz nada. Por quê? Não é culpa da polícia também, porque existe um sistema que a polícia não pode tocar naqueles jovens se não houver denúncia de um tal sistema. É um absurdo o que as trevas estão fazendo aqui na Terra, usando esses seres capenga, esses pobres espíritos que estão nas lideranças desses sistemas e destruindo com a integridade, com a moral, com a ética do espírito em processo de evolução. Vamos para o próximo vídeo, que hoje tem bastante vídeo.